Olá, tudo bom? Meu nome é Silvio Toni e nós estamos aqui fazendo um estudo, um treinamento sobre o livro A Bíblia de Vendas, de Jeff Gitomer. Continuando, então, esse assunto sobre o fechamento da venda, nós vamos falar sobre como fazer uma pergunta que já ela é oportuna após o momento em que o cliente dá um sinal de compra. Ou seja, o cliente demonstrou por algum motivo que ele interessou no que você falou e naquele momento você encaminha a conversa já para o fechamento da venda. Quando você entra numa visita, ou quando você faz uma abordagem telefônica, ou manda um e-mail, ou seja lá, a forma como você aborda o cliente, é sempre muito importante que fique claro qual é o motivo da sua abordagem. Nunca deixe o cliente confundir a sua atividade com a atividade de quem faz pesquisa, com a atividade de quem dá orientação gratuita. Nunca deixe esse tipo de sentimento no ar, porque se de um lado é um jeito mais fácil de ser aceito, pelo menos é o que às vezes o profissional de vendas pensa quando ele vai fazer uma abordagem. Então, primeiro ponto, você deixou muito claro isso, você apresentou um produto que tem como objetivo atender bem o cliente e dentro daquele contexto, o cliente coloca uma expressão de positividade. A partir desse momento, então, nós utilizamos técnicas de fechamento, não mais técnicas de apresentação nem de sondagem. É muito legal quando um profissional de vendas consegue atingir aquele êxtase profissional, onde, ao menor sinal de vendas, ele já consegue nocautear aquela negociação e faz com que o cliente compre rápido. Será que no nosso processo de vendas nós estamos agindo dessa maneira? Ou nós estamos encaminhando a negociação para um processo longo, cansativo, ou seja, aquelas negociações que se perdem no tempo e no espaço? Como será que está sendo o teu fechamento hoje? Então, essas perguntas e essa forma de atuar, ela ajuda demais no fechamento. Nesse momento também, é o momento de nós utilizarmos uma forma de abordar muito agradável, sincera, tranquila. Não é hora de nós termos impasses negociais. É a hora do fechamento. Então, existe uma forma de abordar que ela é assim. O cliente, ele dá um sinal de compra ou ele faz uma pergunta relacionada ao interesse do produto e você responde com uma pergunta. Eu vou dar um exemplo fazendo o papel do cliente e do vendedor e do que acontece utilizando essa técnica que espero que se acrescente no seu arsenal de vendas que você constrói a cada dia. Diz o cliente: seria possível o contrato iniciar no dia 10 de fevereiro e todos os pagamentos acontecerem no dia 10 de fevereiro? O vendedor responde. Ao invés de responder sim ou não, ele responde: dia 10 de fevereiro é um ótimo dia para o fluxo de caixa da sua empresa e para iniciar a cobertura para os seus funcionários? A partir dessa pergunta do vendedor, que é uma pergunta que induz o cliente a confirmar o que ele já falou, mas fazendo com que ele confirme o que ele já falou, isso fortalece na mente dele o entendimento que isso deve ser o caminho a ser seguido, ou seja, o fechamento da venda. A partir dessa colocação do vendedor, vou repetir, dia 10 de fevereiro, então, é um excelente dia para o seu fluxo de caixa e também para início das coberturas para a sua empresa? E agora aquele silêncio. Esse silêncio, onde a partir desse momento o vendedor não fala, é porque ele está dando para o cliente a oportunidade de responder à decisão dele. Ele vai responder assim: sim, dia 10 de fevereiro é o melhor dia para o meu fluxo de caixa, fazer o pagamento da mensalidade, também é o melhor dia
para iniciarem as coberturas. O que significa essa resposta do cliente? Significa que ele fechou o contrato e que o vencimento deverá ser 10 de fevereiro. Veja bem, esse instante de silêncio proporcionado pelo vendedor inteligente, que fez uma indução ao fechamento e a partir dela permaneceu calado, olhando para o cliente, aguardando a decisão do cliente, esse instante pode parecer horas para o vendedor ansioso. O vendedor, quando ele está ansioso, quando ele está preocupado, ele tem dificuldade de aguardar esse instante, mas ele é necessário. Faça a experiência. Na sua próxima oportunidade de negociações, deixe o cliente resolver a partir de uma resposta desse tipo. E aí, mais do que depressa, de uma maneira alegre, não com piada, mas alegre, tranquila, está dando os parabéns para alguém que fez algo muito bom. Com essa expressão, não falando parabéns, você fala para ele assim, olha, eu tenho aqui exatamente essa documentação que vai colocar e começa a preenchê-la e já pede para o cliente o documento do plano atual para garantir tudo isso. Essa é a primeira parte das dicas de hoje. Depois que o cliente dá um sinal de compra, você não responde nem sim nem não, você dá uma resposta com uma pergunta, induzindo o cliente a pensar naquele instante, não é ficar pensando no futuro, pensar naquele instante e responder com um sim. E a partir dessa resposta do cliente, você coloca para o cliente, de uma maneira tranquila, o preenchimento, o fechamento da venda, porque é o que você tem. E o segredo disso é, depois da sua pergunta, induzindo ao fechamento, você se cala. Você não fala mais nada. Você deixa o cliente continuar. Porque aquela pessoa que continuar vai, entre aspas, perder. O silêncio, depois da pergunta, a permissão do cliente pensar e responder e endossar aquilo que é importante para ele, garante o fechamento. Existe uma segunda técnica de fechamento que eu quero colocar hoje também, que é comparado a uma experiência. Imagine a seguinte, até existe esse termo que é para essa técnica que é o fechamento do filhote. Não sei se você já ouviu falar. Imagine a seguinte cena. Você tem um pet shop e aí chega um cliente na sua loja com uma criança e acha um cachorro bonitinho. E aí você fala, ai, que lindo, como você chama? Ah, me chamo tal, esse aqui é o cachorro. Só que ele não tem nome ainda. Que nome que você daria para ele? Ah, eu chamaria de Totó. Ah, então tá bom, vamos chamar ele de Totó. Aí quer segurar um pouquinho? Aí você deixa a criança segurar o Totó um pouquinho. E aí você fala para o pai, olha, se você quiser ver se o cachorro se adapta à sua família, se o seu filho se adapta ao cachorro, leva ele para casa e amanhã você me traz de volta. E aí, se você não quiser ele, a gente guarda ele. Imagine que isso fosse praticado numa loja de animais, num pet shop. Imagine a criança experimentando passar aquela noite com o cachorro, pôs comidinha, pôs aguinha, limpou o cocô, brincou, chamou de Totó, agora já tem nome que ele deu. Como será que vai ser a devolução desse cachorro? Como que o pai vai devolver esse cachorro? Ele jamais vai conseguir devolver o cachorro. É uma pergunta que fala assim, olha, já venha, traga o cachorro e traga o cheque, porque não tem como não comprar. Essa técnica ela pode ser aplicada também para outros produtos. No nosso caso, assistência médica, diversas vezes em treinamento com equipes, eu fiz a seguinte proposta. Ligue para vários médicos do plano de saúde que você está aprendendo. Liguei. Verifica o preço das consultas, verifica quem são os médicos, enfim, tenha uma intimidade maior com aquilo que você vende. Depois, fazendo ligações com indicações ou com listagens, marque visita, entenda a necessidade do cliente. Entendendo a necessidade do cliente, o cliente fala assim, por exemplo, olha, eu tenho um problema de alergia.
e eu precisava resolver esse problema. Eu também tenho um problema de joelho e eu queria passar no médico, ok? Todo mundo tem uma coisinha ou outra para resolver. Imagina o seguinte cenário, olha, nós temos esses 20 alergistas que atendem o meu plano de saúde, e desses 20, eu tenho 3 perto do seu trabalho, perto da sua casa. Podemos marcar com ele? Ou o senhor tem preferência por algum outro? Não, pode ser esses 3, é mais perto. Aí você mesmo liga, marca a consulta e fala para o cliente assim, olha, na consulta eles vão perguntar, mas é convênio ou é particular? Aí você responde, olha, ainda eu não tenho certeza se vai ser convênio ou particular. Qual que é o valor da consulta? Ah, o valor da consulta são R$ 250. Você ouve e anota na frente do cliente, consulta R$ 250. Você tem agenda para daqui 30 dias? Ah, eu tenho, porque sempre vai ter agenda para daqui 30 dias, né? Você marca a consulta, deixa marcado e fala assim, olha, ainda vai se definir se vai ser o convênio tal ou se vai ser particular. Aí você, em seguida, liga para o ortopedista e faz a mesma coisa. Olha, eu ainda não sei se é particular ou se é pelo convênio. Se for particular, qual que é o valor da consultação? R$ 350. Então, como não está definido ainda, vamos deixar agendada a consulta para daqui 30 dias. E aí você pergunta para o cliente, olha, eu já tenho aqui o agendamento das suas 2 consultas para a gente já começar o ano ou começar resolvendo problemas, para que essa questão não seja algo que seja continuado, que venha causar outros problemas. Vamos resolver isso daí? Vamos. Está incomodando? Tá. Eu vim aqui para resolver, eu não vim aqui para te causar problema, nem para te trazer prejuízo. Eu vim aqui realmente para te ajudar. Até porque quem paga a conta da sua saúde de uma maneira ou de outra é você. O que eu vim lhe propor é uma maneira mais econômica, mais fácil, mais suave, menos comprometedora de pagar a consulta, tá? De pagar os serviços médicos. Qual é a melhor maneira que o senhor entende de custear a manutenção da sua saúde? Pagando particular cada serviço como se fosse a compra de alguma coisa, sendo que você vai ter que pagar cada vez que usar de novo, e poderá, numa consulta, custando aqui 2 consultas, R$ 600, R$ 700, imagine quanto custará todo um tratamento e outras coisas, o atendimento de um acidente, uma emergência, uma cirurgia, ou pagar um valor que cabe no seu orçamento todo mês. Aí vem aquele silêncio e o cliente responde. Mas tem uma que é excelente. E essa técnica excelente que eu vou contar agora para você, ela, na verdade, ela é tão maior que uma técnica de fechamento que ela não pode ser nem considerada como uma técnica de fechamento, porque ela foge da natureza. E ela se chama o fechamento compreensivo. É um fechamento que ele é tão envolvente que ele supera qualquer expectativa negocial. E como que ele é construído? Ele é construído a partir do momento que você, inicialmente, se coloca como alguém muito superior a um profissional de vendas. Como se nós estamos falando de casos raros, de pessoas que atingem esse padrão de venda, são poucos. Talvez na sua equipe não tenha nenhum vendedor desse padrão, porque são vendedores para lá de especiais. Para lá de especiais. Então, eu vou dizer para você, até por falta de comparativos, como que você constrói esse padrão de excelência de vendas. Primeiro, pegue os seus clientes que compraram o plano há 1, 2 anos atrás, ou clientes que compraram com você um imóvel, ou um carro, ou o produto que você vender. Usando o nosso exemplo, planos de saúde. Um cliente que comprou o plano porque queria utilizar o Hospital Santa Catarina. Depois de 1 ano, 2 anos ao cliente, pergunte a ele se ele utilizou o hospital. Pergunte como ele foi atendido. Estabeleça uma relação de proximidade com o cliente e compreenda o quanto que, de fato, aquilo foi importante para a vida do seu cliente. Olha só, agora você não está mais falando de um vendedor normal, nós estamos falando de um vendedor, vamos chamar assim, de um super vendedor. Tá? Compreende, então, realmente o que aquilo serviu para o seu cliente.
Eu pergunto a você, seja você um vendedor fraco, seja você um vendedor médio, seja você um vendedor que se destaca na sua equipe, de fato, você utiliza essa técnica? Seja sincero com você mesmo. Se você não usa, imagine só você utilizando essa técnica no seu dia a dia. Essa técnica você constrói em menos de um mês. Menos de um mês é tempo suficiente para você visitar seus clientes, não todos, mas uma parte deles, para você gravar vídeos, para você verificar, e nós poderemos ter aí, quem sabe, no mês que vem, um novo vendedor de altíssimo padrão. Quem? Você. E eu te convido, nesse instante, a inscrever aqui no nosso canal que você está assistindo, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, ou seja pelo YouTube, o seu nome dizendo assim: eu sou o vendedor de altíssimo padrão que iniciarei essa atividade agora. Mesmo depois de 30 anos de vendas, mesmo depois de 40 anos de vendas, não importa o tempo que você atue com vendas. O que importa é que você comece agora a utilização dessas técnicas. Bem, o que eu vou falar agora não é uma técnica de fechamento, mas eu quero compartilhar com vocês uma pergunta muito pertinente de um vendedor que eu tenho muito respeito. Eu estou falando do corretor José Luiz. José Luiz, ele já está nesse segmento certamente há mais de 30 anos. Assim como eu, ele pertence à turma que eu chamo assim da velha guarda. Diferentemente dos nossos filhos, que desde novos, desde jovens já se acostumaram com as novas tecnologias, assim como eu, ele também está aprendendo, e diria assim como eu também, muitas vezes apanhando para lidar com esses novos meios de comunicação. E ele fez a seguinte pergunta: dentro das vendas online, dentro das negociações online, esse mundo de WhatsApp, de internet, como que eu faço um fechamento presencial? Como que é essa integração do homem, do humano, com a tecnologia? E eu respondi para ele que todas essas tecnologias são ótimas. Se não fossem essas novas tecnologias, eu não teria condições de estar conversando com você que está aí no Rio de Janeiro, Osasco, ABC, Litoral Paulista, Minas Gerais e tantas outras localidades aqui em São Paulo, tanto na nossa empresa, Casa do Corretor, como tantas outras empresas e tantos outros segmentos. Esse canal que é fruto dessa tecnologia, ele tem a sua utilidade. A tecnologia não substitui o ser humano. A relação de vendas é uma relação de convencimento. O cliente, ele não vai fazer uma compra do plano de saúde por si só, simplesmente pelo envio de informações. Ele não compra assim. E se comprar, pode ter certeza que em pouco tempo ele se arrepende, porque talvez ele não tenha feito a compra certa. Você trabalha tanto tempo com esse assunto para poder aprender o que você vende, como que o cliente vai aprender tudo tão rápido? Então, nada substitui a relação humana. E a relação humana deseja a você um grande dia, sucesso, e procure aplicar, e depois manda informações, como José Luiz, de como foram as experiências, tá ok? Um grande abraço, sucesso, até a próxima. Tchau!